Mas Entrevista hoje vai conversar com um amigo da casa. Vocês conhecem ele de vários lugares, mas agora ele veio para o mundo digital. O Amado, você já conhece? Você não conhece, você vai. Você conhece o dono dele, hein? Ele é Amado, você conhece. E a gente vai conversar com ele sobre essa entrada dele no mundo digital, assim que o César vai mudar essa vinheta. Que prazer receber você aqui. A gente está em Lisboa, no calor do cão, né? No calor do cão. Mas foi o jeito que a gente conseguiu de acertar nossas agendas, porque a gente queria fazer essa conversa presencial. Me conta, bem-vindo ao mundo digital. Eu vim fazer o beijamão aqui na referência, no My News. Mas é isso, é um canal no YouTube. Eu acho que a definição que você faz é bem interessante, né? Era um digital, porque o Amado Mundo, eu acho que a forma de você enxergar o que é o projeto no YouTube ajuda, porque você vê ali tudo organizadinho, mas a gente está em todas as redes sociais. Então, isso foi uma clareza que eu tive. Estou há 7 meses montando o projeto, estreamos há uma semana, dia 25 de junho, e foi uma clareza que eu tive. A gente tem que tentar estar com consistência nas principais redes sociais, né? A gente não, de largada, não tem um site, como eu acho que o My News no início também não tinha, né? Isso faz muito sentido pra gente. Primeiro, pra gente levar o conteúdo onde o público tá, e segundo, financeiramente, né? Porque você sabe disso muito melhor que eu, um site aumenta muito os custos de um projeto como esse. Mas estamos no Amado Mundo, estamos no YouTube com o Amado Mundo, conteúdo em política, cultura, negócios, uma mistura com entretenimento de largada também, como o My News sempre se preocupou em ter. Então temos um programa de humor, um programa de gastronomia. É isso, é uma mistura grande. Uma grande completa. É isso. É interessante, né? A gente conversa muito sobre isso. A gente fez uma vez, algumas vezes até, a transmissão de canais, né? Sim. Porque essa é uma característica do digital. Eu tenho falado até muito isso. Tem autores do YouTube, que é diferente, a gente se complementa. Tem a Rádio TV, tem Poder 960, agora tem você. Na verdade, a entrada de jornalistas profissionais nesse mundo ajuda o ecossistema como um todo. Sim. E você, quer dizer, você já vinha participando em programas nossos e tal, e aí como é que você falou? Chegou a hora, agora está na hora de lançar o meu canal. Então, eu acho que foi um desenvolvimento de várias coisas, né? Eu acho que tem uma questão de acúmulo profissional, né? Eu estou com 15 anos de carreira, caminhando aí para os 20. Eu acho que tem uma questão de maturidade mesmo, né? Maturidade jornalística. E eu acho que tem um lado de desenvolvimento como empreendedor. Você sabe, eu comecei a empreender no terceiro setor com redes cordiais há 7 anos. Que é o maior sucesso, é muito legal. Obrigado. Eu cofundei o Redes Cordiais com a Clara Becker, nossa colega jornalista também, que é uma organização da sociedade civil de educação midiática. A gente treinou já 340 influenciadores digitais de todas as áreas em educação midiática para construir um digital mais saudável. E ali foi uma grande escola, porque todos os deveres que você tem com o negócio com fins lucrativos, você também tem com o negócio sem fins lucrativos. Tem que ser sustentável, tem que ter as finanças organizadas, tem que ter gente remunerada adequadamente e tal. Então, eu tive uma escola no Redes Cordiais. E no lado da decisão de criar um canal próprio, um veículo próprio, eu acho que é o fruto de algo que eu vi amadurecer nos últimos anos recentes da carreira. O seguinte, eu acho que o jornalista, a gente tem uma clareza sobre quais são os princípios inegociáveis do jornalismo com muito mais pertinência do que um empresário, né? Um empresário de mídia. É claro que isso tudo tem as exceções que confirmam as regras. Tem empresários de mídia que sabem fazer essa separação muito bem.
mas via de regra o jornalista vai saber fazer melhor. Então eu quis trazer isso para mim, eu quis trazer essas decisões para mim. E algumas outras certezas que eu tinha que me trouxeram para o projeto Amado Mundo. A gente precisa chegar a quem não presta mais atenção no jornalismo. E essas pessoas, elas estão nas redes sociais, elas estão no YouTube. Elas não compram jornal impresso, elas não assistem mais Jornal Nacional, elas não ligam mais rádios, elas estão nas redes sociais. Então você ofertar um conteúdo de qualidade nas redes sociais, para mim, é muito importante. A mistura de informação e entretenimento. Eu sei muito dos riscos que tem para a informação essa mistura, mas as vantagens eu acho que são muito superiores aos riscos. Você tem que embalar o negócio de uma forma mais amigável, mais leve, que vocês, audiência, tenham mais prazer de consumir aquele conteúdo. Isso, são esses pilares, a mistura de informação com entretenimento, de uma forma leve, engraçada, sempre com muito humor. O Anselmo Góes me mandou uma mensagem muito querida na semana passada. Ele falou assim: Guilherme, meus 76 anos, eu assisti a sua live de estreia, achei a proposta ótima, e dos meus 76 anos eu queria te dar um conselho. Não esquece do bom humor, que eu sei que é uma coisa para você importante, e mantenha. E eu acho que é isso, porque tudo com humor é mais fácil da gente tratar, né? É verdade. Anselmo, querido, eu sempre falo, Anselmo, você tem que ser meu chefe na mesa. Ah, é? Ele é um querido. E eu sempre falo para ele, Anselmo, você tem que vir no digital, Anselmo, mais. O digital, o jornalista profissional, no digital, eu desconfio que seja a melhor forma de você combater a fake news. Sim. Porque o jornalista, ele precisa da credibilidade, ele vive da credibilidade. A credibilidade pra gente é inegociável, né? Quer dizer, você não vai botar em risco sua credibilidade. Exato. Por nada. Você acredita que os jornalistas profissionais vindo para as redes e cada vez mais falando essa linguagem das redes, isso vai ter no enfrentamento das fake news? Sem dúvida. Eu faço uma mistura no canal de jornalistas e criadores de conteúdo, que pode chamar de criador de conteúdo, influenciador, vários nomes. E o que eu acho que a gente tem uma troca muito boa aí? A gente pegar com eles a forma e eles pegarem com a gente o conteúdo. Não que eles não tenham um conteúdo, muitas vezes, excelente. Tem. Mas a gente tem um preciosismo com a informação que é uma coisa que o trabalho dá, né? A experiência dá. Então, a gente não perder mesmo quando tem opinião, e eu não vejo problema nenhum de ter opinião, mas a gente nunca perdeu o fato como uma coisa central, né? Que eu acho que é a forma mais simples de definir o que é o jornalismo. A gente não escapa do fato. O fato está ali, então isso é verde, isso é verde, isso é vermelho, isso é vermelho. A opinião não distorce o fato. A opinião não distorce o fato, o viés não distorce o fato. Reconhecer os vieses, né? E qualificar essa oferta de conteúdo, a gente ajuda eles, influenciadores. Agora, a gente tem muita coisa a aprender com eles sobre forma, né? Sair dos formatos chatos, sair do formato tradicional, ser compreendido. Algoritmo como chefe, né? O algoritmo como chefe, sem ser escravo do algoritmo também, claro, né? Claro. Porque eu acho também muito... Eu tô vendo muito isso na prática agora. Você coloca determinados títulos, o algoritmo gosta mais, né? Mas você tem que lembrar que você antes é jornalista, aquele conteúdo ali, você tem que ter um cuidado com a informação. Esse é um trabalho que a gente tem muito forte, todos nós trabalhamos no digital, né? Que é ajustar a forma sem perder a fidelidade à informação e ao fato, né? Exato. Isso daí eu acho que é um dos nossos grandes desafios. Bem, a gente está vendo agora essa discussão cada vez maior aqui no fórum, a gente está no fórum de Lisboa, aqui no fórum a gente tem visto algumas salas com essa discussão, que é a questão da regulação das redes. Você criou o Redes Cordiais, que é um projeto muito bem sucedido, e que já trabalhava com isso antes, essa preocupação de você ter
um ambiente saudável nas redes. Como é que você vê essa questão da regulação e os últimos votos dos ministros no STF? Bom, primeiro sim, eu sou a favor da regulação. Eu acho que a regulação é fundamental, tem que haver. Eu acho que essa decisão recente, ela acerta aumentar a responsabilidade das plataformas, mas eu acho que a gente vai ter que ver a aplicação dessa decisão agora para a gente não ter riscos à liberdade de expressão. Vou falar, por exemplo, em relação ao jornalismo, né? Que é um alerta que eu vou fazer hoje na participação que eu vou fazer aqui também na mesa. Hoje, da maneira que se entende, que via sendo entendido o Marco Civil, a plataforma não tem nenhum tipo de responsabilidade prévia em relação a alguma reclamação que alguém tem em alguma reportagem jornalística. Agora tem uma falta de compreensão sobre qual vai ser o papel da plataforma se chegar uma notificação ainda, que não seja uma decisão judicial, em relação a uma reportagem jornalística, né? E isso a gente sabe que muita gente que se sente desagradado por uma reportagem jornalística, porque a reportagem está absolutamente correta e está desagradando o poderoso da vez porque está falando a verdade, pode fazer uma pressão com várias notificações, pode notificar a plataforma. Foi tirada na banca. Exatamente. E ainda era com decisão judicial. Era uma decisão Imagina judicial. sem decisão judicial. Quer dizer, então, por exemplo, no nosso caso, né, ambos estamos no YouTube. Você publica uma reportagem no My News, ou eu publico no Amado Mundo, e aquilo ali, a plataforma entende que tem que previamente tirar porque está, de alguma maneira, descumprindo a lei. Eu não acho que seja a plataforma que deveria dar esse entendimento, mas, ao mesmo tempo, por isso a discussão é tão complexa, eu reconheço e defendo que a plataforma tem que aumentar a responsabilidade dela, né? Então, eu acho que tem que se criar parâmetros, né? Não dava para continuar do jeito que estava, né? Que ainda está, com a gente tendo, muitas vezes, exposto conteúdo contra crianças e adolescentes que ameaçavam a segurança de crianças e adolescentes, golpes, mentiras, no caso, como a gente viu em 2021 e 2022, mentiras que atentavam concretamente contra o sistema eleitoral, né? Contra a democracia. Então, tem que se criar balizadores. Agora, meu medo é que a gente também vá para o oposto, em que, junto com o arroz, esteja um brócolizinho ali, e esse brócolizinho, na verdade, é uma tentativa também de censurar, por exemplo, o jornalismo, né? Bem, vamos falar um pouco mais do Amado Nando, porque ele já está falando que ele vai ter que fazer uma apresentação aqui. Eu gosto do Amado Nando matinal. Ah, já assistiu? É o meu preferido. Ai, que legal. De começar o dia com a Amado. Poxa, obrigado. Poxa, obrigado. O matinal, ele vai ao ar às 8 da manhã do Brasil, religiosamente. Eu e a Beatriz Bula, grande jornalista que era do Estadão, foi correspondente do Estadão em Washington, apresentamos, falando sobre política e mundo. E a ideia é a gente estar começando com um programa curto, de 30 minutos. Não tem a pretensão que você vai sair do programa sabendo tudo que você precisa saber. Não existe isso. Até porque existem outros produtos que já cumprem isso. A nossa ideia é a seguinte, se você quiser começar uma manhã leve, bem informado do assunto mais importante do dia, política e mundo, fica no matinal com a gente. E tentando não estragar o seu dia com a notícia. Aí eles vão falar assim, puta, Guilherme, isso é impossível no dia que cai um avião e morre 200 pessoas. Sim, mas aí eu preciso, no dia que cai o avião e morre 200 pessoas, eu preciso ficar falando da mãe que deixou os 3 filhos, e mostrar a foto das crianças, e repisar, e fazer você chorar. Que isso foi uma das coisas que fez as pessoas se afastarem do jornalismo. Porque o jornalismo, às vezes, deprime, angustia. Né? Então, hoje teve Helena Landau no programa. Aí, não sei se você viu a brincadeira que eu fiz com ela, porque ela foi lúcida, ela não foi dramática, ela foi lúcida e pintou a realidade dura. Eu falei, Helena, você está convidada para vir aqui semana que vem para a gente falar de soluções, porque não tem como a pessoa ficar esperançosa depois de ter essa meia hora com você.
Mas eu acho que parte também da gente desdramatizar a coisa é racionalizar, né? Então, assim, quando você traz a bola, você bota a bola no chão, né? Porra, vamos analisar isso aqui com calma e tudo, você ajuda também a pessoa a ficar menos angustiada, a ficar menos tensa, menos nervosa, né? Com o noticiário. Começando todo dia, segunda a sexta, às 8 da manhã, com o matinal. Tá, eu dei a minha dica, agora dei a sua. Ó, rapidinho, vou pincelar o restante. Temos 3 programas de entrevistas. Papo Amado, que eu conduzo, com personalidades de diferentes áreas. O Notas de Rodapé, que é sempre juntando um autor ou uma autora com alguém ligado tematicamente ao livro que unifica a conversa. Então, é uma conversa a partir de um livro para pensar o mundo, conduzido pela Raquel Kozer. E o Lisboa Connection, que é um videocast sobre Brasil e Europa, apresentado por mim e pelo economista Paulo Dallanora Macedo, que mora em Lisboa. A gente grava o Lisboa Connection em Lisboa, no Cícero, que é o restaurante do Paulo Dallanora. Vocês já podem ver como é que é bonito esse estúdio, porque apenas eu sou cercado nesse estúdio de Cíceros Dias, de obras de arte, da arte brasileira, que é como o Paulo decora o restaurante. Gravamos em Lisboa e em outras capitais europeias e algumas entrevistas virtualmente. Temos, fechando a parte de jornalismo, um programa de tecnologia, que é o Tech, terças e quintas às 5 da tarde, apresentado pelo Fábio Steibel, que é um expert em tecnologia. E 3 programas de entretenimento, que são as receitas de cozinha da Bel Coelho, a chefe paulistana, ativista. Começamos com as receitas dela a partir do dia 14. Vamos ter uma série sobre alimentos do bioma amazônico em agosto com ela. E também no segundo semestre, antes da COP, um videocast dela cozinhando, conversando com uma pessoa sempre a cada episódio. Um programa de humor da Cláudia Campolina, que é o Pitacos do Mundo Invertido, que ela lançou há 3 anos uma personagem no Instagram que é um sucesso, tem 500 mil seguidores, que imagina o mundo como seria se ele fosse feminista em vez de machista. E ela fala as maiores barbaridades, que são barbaridades porque é uma mulher falando. Porque não é nada que a gente... Estão aí no dia a dia homens falando. E é muito engraçado. No Amado Mundo, ela criou Pitacos do Mundo Invertido, que essa personagem dela pega situações reais do nosso mundo e dá pitacos a partir da perspectiva do mundo invertido. E fechando a parte de entretenimento, a Eliana Alves Cruz, romancista carioca, autora do Solitária, do Crime no Vale do Valongo, uma escritora já premiada. Ela faz uma reflexão por semana num vídeo que ela tem a ideia de dar uma mensagem iluminadora sobre alguma questão. Eu sempre uso como referência o filtro solar do Pedro Bial. Imagina o filtro solar do Pedro Bial feito por uma romancista carioca com a malandragem carioca, né? Tem muito humor também. Essa é a ideia da coluna da Eliana Alves Cruz toda semana. Que bom. Vendi meu peixe bem? Vendeu bem, tá bom, cara. Então é isso. Já tá bom. Mas você tá com um material muito legal. Eu ainda não consegui olhar tudo isso, mas agora falando eu já fiquei aqui antenada. Essa do saber que você... Primeiro que eu adoro a Bel Coelho, eu acho ela incrível. Ela é. E você mergulhar nesse mundo, nessa nossa tanta riqueza, e principalmente no ano da Copa, você mergulhar com ela. Sim. É incrível. Exato, incrível. E eu acho que tem... diversidade ambiental, ela tem todos esses conhecimentos, ela leva para a gastronomia incrível. Acho que trabalhando incrível. E eu acho que tem no YouTube, e vocês são o maior exemplo disso, tem muita avenida aberta para bons conteúdos, né, Mara? Muito. Eu esses anos todos do My News, eu assisti diversos programas de vocês, assisto ainda, participo com muito prazer sempre que vocês me convidam, e eu acho que é um exemplo de como que a gente consegue fazer um conteúdo de qualidade, né, para um público exigente. Eu acho que tem uma semelhança de públicos entre o My News e o Amado Mundo muito grande, e é isso. Eu agradeço demais o teu convite e digo como que vocês são uma inspiração como projeto pra gente. Que bom ter você aqui. Ter você aqui no programa e ter você aqui nesse ambiente. Eu acho muito legal que isso ajuda, né, a esse ecossistema do jornalismo digital. Valeu, querida. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, tá muito legal. Obrigado. Sucesso. Tá? Valeu. Tchau.